como é que esse time vai conseguir chegar na ponta dos cascos em setembro, outubro e novembro? Não vai. Em cima do que o André falou, veja o que aconteceu com o Palmeiras no Campeonato Paulista e o que aconteceu com o Corinthians, né? O Corinthians jogou o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo. Ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, que é o seu principal rival. E tá com a língua de fora já no Campeonato Brasileiro. Já tá com a língua de fora no Campeonato Brasileiro. Perdeu ontem no segundo tempo para o Mirassol. E o Palmeiras, que fez testes na fase de classificação do Campeonato Paulista, fez teste pra caramba para armar o time justamente para a fase que importava. Então, vários jogadores foram poupados. E outra, né, Bernardo? 2 jogos é só na final. O resto é tudo jogo único. Então você tem muito mais tempo. E nas primeiras. Tipo assim, nas quartas, você ainda pode rodar o elenco, porque você pegou um adversário mais fraco e tal. O bicho pega semifinal e final. Só que é numa coisa muito mais. Na verdade, a fase inicial é mais longa. Só que você ali vai se classificar de qualquer jeito mesmo. Você pode ir manejando o elenco. Aqui no estadual é diferente. Você tem poucos jogos, porque logo você tem os clássicos. Clássico na fase de grupos, da fase de classificação do Carioca, já é levado a sério, já é muito levado a sério, porque não pode perder, senão é crise. Enfim, desculpa interromper. Não, mas é isso que você está falando, é isso que a gente está falando. Não tem problema nenhum em interromper, pô. Mas é a questão de como você encara o estadual. E eu moro em São Paulo, né? Houve aqui, nossa, uma catarse, né? O Corinthians foi campeão em cima do rival, do Palmeiras. Muita gente queria o Abel fora do Palmeiras e agora a gente está vendo o Palmeiras jogando com 100% de aproveitamento na Libertadores da América e na iminência de assumir de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. Ah, mas o grupo do Palmeiras é fraco na Libertadores. E o grupo do Flamengo é forte. O grupo do Flamengo é forte. Então você faz isso, você está num grupo fraco, você passa o rodo em todo mundo, e aí o Palmeiras tem a possibilidade de poupar o time dos 2 jogos restantes que são em São Paulo, contra Bolívar e Sporting Cristal. Então eu acho que também o poupar passa por isso, sabe? No campeonato, na Copa Libertadores da América. Pô, aquele jogo contra o Central Córdoba era um jogo para encaminhar a classificação, para ganhar o jogo e encaminhar a classificação, e aí você negociava na altitude de Quito. E aí não, o que aconteceu? O Flamengo teve que jogar a Vera em Quito, jogar a Vera contra o Central Córdoba, não jogou nada, é verdade, mas mandar o time principal contra o Central Córdoba. E a história de priorizar o brasileiro tá caindo por água abaixo agora. Porque vários jogadores, o Pedro, por exemplo, entrou no finalzinho do jogo de ontem. O Pedro é o titular absoluto nesse time do Flamengo. Então qual é a estratégia agora? Jogou o estadual com o pé embaixo, e qual vai ser a estratégia agora? Porque jogo quarto domingo, e não vai ter nenhum descanso de meio de ano, porque vai disputar o Campeonato Mundial de Clubes. Como é que esse time vai conseguir chegar na ponta dos cascos em setembro, outubro e novembro? Não vai. Não vai. Então a gente olha para o planejamento e fala: esse planejamento foi mal feito para a temporada. E assim, eu tava nisso que você Só para deixar claro, Letícia, só para deixar claro, sim. desculpa, ninguém tá falando que é pro Flamengo fazer igual o Botafogo, ficar em nono no estadual, largar o estadual. Tem gente falando assim, o Palmeiras chegou na final do estadual. Tá, mas não chegou fazendo do mesmo jeito que o Flamengo. Palmeiras empurrou com a barriga boa parte do estadual. O Flamengo jogou a Vera todos os clássicos. Foram isso, 8 clássicos em 12 jogos. O Felipe Luiz falou isso. Foram 8 clássicos em 12 jogos e o time se desgastou muito. Ele falou, eu não preciso dizer. O Palmeiras, lógico, fez de tudo para ganhar a final contra o Corinthians, mas o resto do campeonato ele jogou um jogo de semifinal com o São Paulo. E o resto foi time pequeno e tal. O Abel rodou o elenco. Fase de classificação é uma coisa empurrada. O Flamengo se matou para ser campeão da Taça Guanabara, teve que se recuperar, porque o time de jovens começou muito mal, aí teve que correr para poder terminar com a melhor campanha e tal. É muito diferente a maneira que se encara o Campeonato Carioca. O Flamengo encara de uma forma que leva muito a sério. Muito a sério. Até quando perde. O Flamengo,
em 2023, o Flamengo meteu time misto, quase reserva, na estreia da Libertadores contra o Alcas para jogar a final do estadual contra o Fluminense. Então, assim, é cultural do Flamengo. Só que isso tem consequência, não adianta, tem consequência. Não adianta dizerem que não tem nada a ver, que não tem muito a ver, tá mais do que claro, o próprio treinador fala isso. E todo ano a gente vê uma queda em maio, praticamente o mês de maio todo. Por quê? Porque vem os jogos difíceis ali em sequência e o time tá com peso na perna ainda do estadual. E eu estava ouvindo aqui vocês trazendo essa análise, eu estava pensando o seguinte, por exemplo, o mês de maio é um mês muito difícil para o Flamengo. Próximo final de semana, no domingo, tem Botafogo. Daqui 15, 20 dias tem o Palmeiras. Nesse intervalo você tem LDU, Botafogo de São Paulo, né, pela Copa do Brasil, depois o Deportivo Táchira para finalizar a fase de grupos da competição. Se o Flamengo tivesse vencido, como o Bernardo e o André pontuou, por exemplo, tivesse tido um bom aproveitamento nas 4 primeiras rodadas da Libertadores, poderia ir com força total pontual em Botafogo e Palmeiras, que é, né, entre aspas, prioridade o brasileiro, podendo alternar nas últimas 2 rodadas agora, LDU e Táchira em casa, e o Botafogo de São Paulo pela Copa do Brasil no jogo da volta. Então você daria para você descansar, daria para você fazer um controle de minutagem. Só que o que aconteceu? Nesse planejamento mal feito, tá tudo embolado. Flamengo não tá passando aquela sensação de que vai vencer a LDU quinta-feira, que vai ter que jogar com força total, vai ter que enfrentar o Botafogo na mesma pegada, e vai ter talvez um descanso na próxima semana contra o Botafogo de São Paulo, né? Mas depois já vem com força total contra o Palmeiras, já pega o Táchira também, precisando de mais uma vitória, e aí acaba colocando os jogadores, né, numa situação de limite. E fica aquela situação também de como é que eles vão chegar no final do mês. Como é que o departamento vai estar? Cheio de jogadores ou vazio? Como é que vai estar o Alan e o Pulgar, por exemplo? Quinta-feira, será que estarão à disposição? Será que são lesões de afastar aí 13, 15 dias? Então, tudo isso acaba sendo uma preocupação. E a Maria Zebendo aqui no chat fez um comentário pertinente que ela botou assim, me assustou ontem o repórter informar que o Pulgar avisou ao Felipe Luiz que estava com dores. E o técnico perguntou se ele poderia continuar. Ficou mais alguns minutos até cair. Né? E ela botou continuar, a verdade. O Pulgar ficou mais 6 minutos, né? E de fato ele não aguentou. Tite fez isso também. É. Tite também fazia isso pro jogador. O jogador dizia que estava sentindo, ele perguntava, dá para ficar? Aí, claro, né? O cara, porra, nos seus brios e tal, ele pensa, não, porra, vou ficar, vou me sacrificar pelo time e tal. O Tite fez isso com o Vinha. O Vinha todo quebrado. Você tirou as palavras da minha boca. Com o Vinha. Será que isso agravou a lesão do Vinha? O Vinha quebrado dentro de campo e o Tite fez. Mas por quê? Porque precisa do jogador, porque tá ali no desespero do resultado. Entendeu? Por causa dessa questão do Flamengo sempre ceder à pressão da loucura da torcida que quer ganhar tudo o tempo todo, o Flamengo paga por isso o tempo inteiro. Porque aí é aquela coisa, não pode revezar no Carioca. Então o jogador tem que ficar. Aí agora que os jogos são difíceis e tal, o cara sente, e aí o treinador tem que ficar. Porra, pode ficar? Aí dá por quê? Porque ele é fundamental, ele tá precisando do resultado, entendeu? Então, assim, é isso. O Flamengo é isso. O Flamengo é isso, é pressão. Então, amigo, tem esse monte de efeito colateral que vai ter que o Flamengo saber lidar com isso. Eu, sinceramente, sou favorável ao Flamengo botar perna para correr nesse elenco, dar uma inchada nesse elenco, porque com o nível de cobrança, né, André? Exato, com o nível de cobrança que existe no Flamengo não existe respiro. Não existe. Agora tá tendo o Botafogo da Paraíba. Beleza, mas a partir das oitavas, a gente não sabe quem vai vir na bolinha da Copa do Brasil. Vai ter exigência para escalar titular na Copa do Brasil também. Não adianta se iludir. Vai ter pressão da torcida e tal, se escalar. Porque jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil, como é que o Léo Ortiz ficou no banco? Como é que o Alexandre ficou no banco? Como é que o Pulgar ficou no banco? Como é que o Gerson ficou no banco? Como é que o Arrascaeta ficou no banco? Vai ter pressão. Então, meu amigo, para viver assim, tem que ganhar tudo o tempo todo, todas as competições, sem um respiro nesse calendário maluco, tem que ter 30, 35 jogadores.
Não adianta, porque senão vai ficar. E de bom nível, vai sabendo contratar também, né? Não pode ter jogador que não consegue corresponder. Tem que ser nesse nível. Para o Flamengo atender a sua pressão, ou então, amigo, você se blinda. Sim. E aí é blindagem total. Blindagem total. Deixa influenciador gritar, deixa jornalista gritar, deixa a torcida gritar em rede social, dane-se. No final do ano faz a avaliação e pronto. Vai ter a gritaria durante um tempo e depois o torcedor vai acabar se acostumando com esse tipo de coisa, né? Vai acabar se acostumando. Mas o clube, o político é político, quer agradar, né? Pensando na próxima eleição, pensando em eleição para deputado, para vereador, para sei lá o quê. Então se faz populismo. E nessa de fazer populismo, você tem que atender todas as demandas. Para atender essa demanda toda, amigo, tem que ter um elenco muito forte. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.